Houve uma época, não muito tempo atrás, em que falar da Deep Web dava muitos cliques. As pessoas tinham curiosidade de saber do que se tratava e o que rolava lá. Haviam grupos de pessoas bizarras que conversavam sobre coisas ilegais e cometiam crimes virtuais, além dos que só eram esquisitos mesmo. Porém, recentemente eu vim percebendo como a própria internet normal, sem ser Deep Web, já tem por si só subgrupos bizarros que vivem numa bolha tão fechada que, mesmo estando numa rede social aberta, muitas vezes o Twitter, acabam não sendo encontrados pelo pessoal que usa a internet de forma normal. Alguns postam imagens fortes, a maioria é psicologicamente doente e outros cometem crimes. Mas disso eu vou deixar para falar na última camada do iceberg. Vamos começar citando subgrupos facilmente vistos enquanto usamos a internet, o pessoal mais mainstream, digamos assim. Com o passar das camadas do iceberg, vamos analisar subgrupos cada vez mais bizarros de pessoas. Vocês sabem muito bem como funciona. No vídeo de hoje, eu lhes apresento o iceberg dos subgrupos da internet. Normies. Normie é um termo utilizado aqui na internet para designar a galera que não é muito atualizada dos memes e tendências. Além disso, são considerados indivíduos de senso comum e gostos genéricos, como se fossem NPCs. Nesse vídeo, não acho que o normie que me refiro se distancie muito do normie desse termo geral mesmo. As pessoas desse tipo costumam utilizar mais o Instagram como rede social principal, mas muitos também utilizam do TikTok ou do Facebook. Esse pessoal gosta de compartilhar suas selfies comuns com seus amigos comuns e também ver os parentes através da internet. Noto que a maioria deles são da geração Y, mais conhecidos como Millennials, que é a geração que antecede a geração Z. Vocês também já repararam isso? Não há nada de errado em ser normie. Não há problema nenhum em ouvir sertanejo no seu Spotify, seguir a Kylie Jenner no Instagram ou rir de reels e TikToks. Percebo que no fim das contas essa galera é a mais saudável psicologicamente. Gamers. Não preciso me alongar muito nesse assunto. Acredito que todo mundo saiba bem o que é um gamer. São pessoas fissuradas por jogos de videogame e aqui na internet eles parecem ficar mais entre eles mesmo. Alguns gravam lives jogando, outros assistem às lives e assim eles se unem com esse gosto em comum. Pensei que fazia sentido colocar no iceberg, já que se tornou um grupo muito forte aqui na internet com o passar dos anos. YouTubers. Os YouTubers são simplesmente pessoas que gravam vídeos pro YouTube. Simples assim. Pra falar a verdade, esse termo caiu muito em desuso de uns anos pra cá. Era muito mais usado lá em 2016, quase 10 anos atrás. Hoje em dia, englobaram tudo em um termo só. E agora, quem grava vídeo pra internet, ou posta fotos no Instagram, ou faz tweets e vive disso, é chamado de criador de conteúdo. Basta postar algo e ganhar a vida com isso. Mas já que estou na internet desde a época dos YouTubers, eu quis falar mais deles mesmo. O modo de que se cria vídeos hoje em dia é bem diferente de 2016, sendo a maior mudança, ao meu ver, o fato de que antes eram mais vlogs, hoje em dia é um conteúdo mais roteirizado. É bobice minha ou é um fato? Pra mim, é o que parece. Influencers do Instagram. Bom, como eu disse, isso é englobado no termo criador de conteúdo, porém é algo totalmente diferente de gravar vídeos, não quis colocar tudo no mesmo saco. O pessoal do Instagram que me refiro são principalmente pessoas blogueiras que ostentam um estilo de vida caro e monetizam suas vidas. A imagem da pessoa se torna seu ganha-pão. Em troca disso, ganha-se uma boa quantia só para fazer um simples story. Existe isso como um subgrupo mesmo, na minha opinião. É algo específico e um mundinho fechado deles. TikTokers. Já os TikTokers, também criadores de conteúdo, ganham suas vidas numa rede social de vídeos curtos. Acredito que deva ser uma vida boa. Pensa bem, são conteúdos fáceis de se produzir, portanto, se eles quiserem postar 10 vídeos por dia, não é lá muito difícil. No TikTok existem várias bizarrices diferentes, vários gêneros de vídeos. Tem os engraçados, tem as novelas, tem o povo que faz vídeos de histórias fictícias, mas que alguns acham que é real, tem as esposas e suas categorias e etc. O TikTok é um universo vasto, se eu fosse falar de tudo ia levar muito tempo, teria que fazer um vídeo só sobre ele. Meninas do Privacy. Eu coloquei meninas do Privacy, mas na real eu me refiro a vendedoras de pack em geral.
não necessariamente do privacy. Existem mulheres que vendem suas fotos íntimas até mesmo no Twitter, e a realidade desse subgrupo não é mil maravilhas como muitos pensam. Alguns pensam que basta abrir um OnlyFans e pronto, a pessoa fica milionária. Mas se você pesquisar um pouco mais a fundo, alguns depoimentos, verá tantas histórias de criação de privacy que terminaram mal, até porque você está permitindo que estranhos tenham acesso a essas fotos íntimas. Quem assegura que o cara não vai espalhar? Algumas mulheres entram nisso por desespero mesmo, para ganhar um dinheiro fácil. Ainda mais com tantas promessas de mudança de vida que outras vendedoras de packs vendem. Vendo alguns depoimentos, nota-se que o ganho em dinheiro não compensa o risco. É uma exposição que a pessoa, antes de entrar para esse mundo, tem que ter certeza que não se importaria em ter. Incels. Os incels vieram ganhando muita visibilidade de uns tempos pra cá. O termo se tornou um pouco mais conhecido e com isso mais homens foram se identificando com o subgrupo. Bom, a palavra incel vem de celibato involuntário, ou seja, é uma pessoa que não pratica o ato, um celibato, contudo involuntário, contra sua vontade. Por não conseguirem se relacionar com ninguém, essas pessoas se juntaram e criaram uma espécie de grupo ou movimento, chame do que for. Fizeram isso para que pudessem culpar alguma coisa e reclamarem juntos disso. Se fosse simplesmente para lamentar, tudo bem. O problema com os incels é que eles são misóginos em níveis extremos. Para eles, as culpadas pelas suas faltas de afeto são as mulheres más que só se preocupam com a aparência e status. O que para mim soa hipócrita, desde que eles mesmos não gostariam de se relacionar com barangas. Eles têm toda uma opinião controversa que diz que ser homem é mais difícil do que ser mulher, por diversos fatores. E para eles, só a experiência individual deles é o suficiente para fazer tal afirmação. Na minha opinião, existem dificuldades tanto em ser homem quanto em ser mulher, mas não tem como negar a história, e o fato é, mulheres foram silenciadas e oprimidas por muito tempo, o que reflete até os dias de hoje. É fato, não é opinião. Eu gostaria de fazer um vídeo mais pra frente, só sobre os incels, explicando todas as nuances, falando a origem do termo e também falando um pouco das femcel. Sim, isso existe. O que acham? Red Pill. Os Red Pills se parecem um pouco com os incels. São caracterizados por homens que acreditam que a sociedade moderna os desprivilegia, e estes estão em busca de se auto-aperfeiçoar levando em consideração o Red Pill, que para eles é uma ideologia. O termo vem claramente da metáfora usada no filme Matrix, onde o protagonista tem que escolher entre a pílula azul, que seria continuar vivendo uma mentira confortável, ou a pílula vermelha, que o levaria para a realidade dolorosa. Os Red Pills acreditam que acordaram para essa tal realidade cruel, e essa realidade para eles é que a sociedade é injusta com os homens. Ao meu ver, a ideia de autoaperfeiçoamento, focar no seu melhoramento pessoal é ótima e agrega na vida das pessoas. O problema é que esse subgrupo acabou tomando o mesmo rumo que os incels, o ódio a mulheres. Dessa forma, não é difícil você pesquisar sobre a ideologia e se deparar com algum conteúdo misógino. O que mais os diferencia dos incels é que os incels têm a autoestima baixa e não buscam mudar. Já os Red Pills estão sempre em busca de melhora financeira, melhora física e etc. Eles têm um ego enorme. Existem variantes como a Black Pill, mas isso pode ser abordado em outro vídeo. Threadwives. Com o crescimento do conservadorismo entre as pessoas mais jovens, começou a haver um grande endeusamento pelo passado, e as Threadwives levaram isso a sério demais. Se trata de mulheres que vivem como se estivessem nos anos 40 ou 50. Vivem como donas de casa, porém de forma glamourizada, não da forma que sua avó vivia. Elas lavam, passam, assam, fazem comidas do zero, usando até mesmo o leite da própria vaca, a farinha que veio do trigo moído pelo seu próprio moinho, cuidam das crianças e ainda têm tempo de ficarem bonitas e postarem a rotina no TikTok. É uma romantização extrema de uma realidade que não dá pra se ter realmente. Isso pode acabar inspirando pessoas a seguirem esse caminho sem se darem conta que, 1. Elas não são realmente donas de casa que dependem do salário do marido pra tudo. Elas têm seus próprios ganhos com o TikTok. E 2. Elas são ricas, por isso conseguem manter aquelas casas enormes sempre limpas. Com certeza pagam outras pessoas para limpar. Mas isso nos vídeos elas não mostram. Claro que mulheres podem ser donas de casa à vontade, não há mal nisso. O problema é retratar uma realidade perfeita que só existe enquanto a câmera está ligada.
Fandoms. Se você está na internet há bastante tempo, e se você já utilizou redes sociais como o Twitter, você já deve ter visto uma fan account. Uma fan account é uma conta numa rede social dedicada a falar do ídolo. Por exemplo, você é fã do Michael Jackson, faz uma conta no Twitter dedicada a ele. Você fala das músicas, fala da vida dele, posta fotos dele e segue outros fãs dele que gostariam de interagir com alguém com os mesmos gostos. O engraçado é que no Twitter as pessoas têm fan accounts e às vezes postam coisas que nada tem a ver com o ídolo. Daí se torna meio que uma conta pessoal misturada com a de fandom. Não tem muito mais o que dizer, é basicamente isso. K-Poppers. Não estaria K-Popper inserido no tópico anterior? Vocês me perguntam, e eu respondo sim e não. Apesar de se tratarem de pessoas envolvidas em fandoms, para mim, os K-Poppers são uma raça um pouco mais peculiar e específica. Por serem fãs de algo tão grande, acabam se juntando e tendo uma força muito maior do que outros fandoms. Além disso, parecem estar muito inseridos no subgrupo, de forma que agem sempre do mesmo jeito. Uma das ações mais esquisitas deles é a utilização de gifs de coreanos dançando enquanto xingam alguém no Twitter. É realmente um universo alternativo. Fanfiqueiros. Esse tópico também tem um pouco a ver com os dois últimos, dado ao fato de que alguém de algum fandom ou um K-Popper possa ser ao mesmo tempo um fanfiqueiro. Uma fanfic é quando um fã de algo escreve uma história alternativa usando os personagens de alguma mídia ou pessoas reais como personagens desse algo. Existem histórias normais, mas a maioria utiliza do hot, que seria escrever cenas picantes. Por se tratar de pessoas muito jovens escrevendo essas fanfics, acabamos tendo pérolas como essas. Trolls. Os trolls de internet são usuários que postam comentários ou mensagens provocativas, às vezes até perturbadoras, na intenção de desestabilizar as outras pessoas, ofender ou criar uma intriga. Às vezes eles vêm com ataques pessoais, outras vezes com desinformação, levantam temas polêmicos ou chegam até mesmo a fingir defender uma opinião extrema só para ver a reação das outras pessoas se ofendendo e se divertir com isso. Essas pessoas parecem ter um complexo de superioridade e autoimportância enorme, mas lidar com trolls é bem simples, basta ignorar. Se você responder, ficar tentando provar um ponto ou perder o controle, você vai estar dando a eles exatamente o que eles querem. StudyGram. Sinceramente, não sei por que coloquei esse tópico tão no fundo do iceberg, porém, só percebi agora e acho melhor deixar como está. Querendo ou não, fazem parte de um grupo muito específico e nem todos conhecem. São pessoas que postam seus estudos, na maior parte das vezes no Instagram, e fazem tudo isso como se fosse um estilo de vida aesthetic. Sei lá, não vou muito com isso. É como se o foco principal não fosse estudar, e sim fazer lettering e comprar canetinhas marca-texto. Desculpa se estou atacando muito, mas pra mim, alguém que realmente está estudando até os ossos, não tem tempo de postar uma foto bonita, nem de deixar as anotações esteticamente agradáveis. Você conhecia esse subgrupo? Bookstan. Esse subgrupo se junta majoritariamente no Twitter. Lá falam dos livros que estão lendo no momento, fazem metas de quantos livros lerão no mês, enfeitam o perfil e colocam no nome a leitura do momento e etc. É parecido com o StudyGram. Mas aqui o foco é ler livros de ficção, não estudar. Eu tenho problema com isso, a começar pelo nome, Bookstan. Que coisa bizarra. Não consigo expressar o quanto essa palavra não soa legal. Eles parecem competir entre eles para ver quem consegue ler mais. A ideia deles não é aproveitar essa forma de mídia na calma, e sim uma competição de ego. Para eles, quanto mais você lê, mais inteligente você é. Talvez eu esteja generalizando, nem todo Bookstan seja assim, mas é o que eu vi nesse meio. Se você se considera desse subgrupo e não age assim, não precisa se incomodar. Outra coisa que me incomoda é que eles não leem clássicos, eles, não sei, só não gostam. Todos leem os mesmos livros e a maioria deles tem hot, que como eu disse antes, são cenas picantes e... não tenho o que dizer, é melhor parar de falar. Gay de charts. Os gays de charts são homens gays que gostam de competir para ver qual diva pop é a melhor.
Talvez hajam mulheres héteros que agem assim também nesse meio, mas a maioria são realmente homens gays. Eles gostam de seguir páginas de charts, que são páginas que mostram qual artista está sendo mais ouvido no momento e tal, e assim se vangloriar pelas conquistas de suas ídolas, e ao mesmo tempo humilhar quem tem menos streams. Essas pessoas desse meio também são muito conhecidas por usar gifs da Gretchen, Tula Luana e etc., além de costumar serem maldosos. Não vou entrar tanto em detalhes, pois não tenho conhecimento suficiente do assunto, só estou dizendo o que eu vejo mais por cima. Se alguém quiser compartilhar mais fatos sobre esse subgrupo nos comentários, fique à vontade. Tumblr. O Tumblr é uma rede social que costumava fazer mais sucesso antigamente. Eu nunca entendi direito o Tumblr, nunca peguei o jeito daquele site. O fato é, hoje em dia ele está em decadência. Nele, as pessoas postavam fotos, compartilhavam textos, mas o que eu realmente quero falar é da estética que surgiu com ele, o Tumblr Girl ou Tumblr Boy. Você talvez já tenha ouvido no passado alguém falar que tal foto está Tumblr, e isso significava algo bom. As pessoas Tumblr tinham como objetivo postar fotos bonitas e conceituais, conceitos esses que elas mesmas não sabiam do que se tratavam. Por exemplo, uma simples foto de um abacaxi bem editada poderia ser considerada uma foto Tumblr. Assim como a rede social que inspirou esse subgrupo sumiu, essa moda também passou. Hoje em dia, o equivalente à foto Tumblr seria foto aesthetic, talvez. Fãs de serial killers. Como eu expliquei nas primeiras camadas, existem fandoms onde as pessoas glorificam seus artistas favoritos da internet. Só que, em algum momento, algumas mulheres começaram a admirar serial killers. Sim, é até estranho dizer isso em voz alta, mas existe toda uma fanbase dedicada a literalmente serial killers da vida real, com fan accounts e tudo. É bem bizarro. Mulheres que fazem isso dizem se sentir atraídas por eles. Elas postam fotos, fazem edits e aclamam os assassinos como se fossem artistas. Isso, na realidade, não é novo. Na época em que Ted Bundy estava sendo julgado, haviam várias mulheres que o defendiam e o admiravam, só por causa da sua aparência. E nos dias de hoje isso continua, não só com Ted Bundy, mas diversos outros dessa turma. O problema é que elas sabem que eles são culpados, porém isso não apaga a admiração. Eu fico imaginando que trauma de infância leva uma pessoa a seguir esse caminho. ID Twitter. O ID Twitter está crescendo cada vez mais e hoje em dia não é difícil você ver uma delas na sua timeline. Esse subgrupo é composto por uma maioria feminina e seus objetivos são bem simples: emagrecer, mas não de forma saudável. Essa comunidade tem transtornos alimentares e isso é uma realidade bem triste. O maior problema é que elas estão com a mente tão abalada que acabam romantizando o próprio transtorno. Além disso, ridicularizam outras garotas no Twitter, sempre com ofensas a respeito do peso. Você consegue identificar quem faz parte desse subgrupo só de entrar no perfil e ver um IMC na bio. Sim, é uma obsessão sem tamanho. Bom, eu acredito que nem todas essas garotas tinham o transtorno desde o início. Imagino eu que algumas dessas garotas só foram corrompidas pelas fotos que elas chamam de inspo, e essas fotos mostram uma magreza surreal. Pernas que não encostam, ossos da costela aparentes e braços finos. Essas fotos nas redes sociais acabaram fazendo com que meninas saudáveis desenvolvessem esses transtornos. O ID Twitter acabou se tornando um estilo de vida para essas pessoas. Eu não acho que tudo está perdido. Pelo que percebi, são a grande maioria adolescentes. Acredito que redes sociais tão cedo e sem supervisão dos pais acaba sendo prejudicial para essa galera. Em um dia são meninas saudáveis e no outro estão vendo essas fotos de inspo e se comparando cada vez mais. Claro que nem sempre é isso. Eu não sou nenhum especialista. Porém, existem diversos fatores que levam uma pessoa a entrar num subgrupo desses. E eu acredito que a autocomparação é um dos principais deles. Isso só leva o subgrupo a crescer cada vez mais. É como se fosse um vírus e uma pessoa vai infectando a outra. Além de ter um melhor controle parental, as próprias redes sociais deveriam ter uma melhor moderação com esses tipos de postagens. A impressão que me dá é que o Twitter virou uma terra sem lei. Klepto Twitter.
Mais um subgrupo com uma maioria feminina. As meninas do Klepto Twitter gostam de roubar lojinhas e postar os roubos do dia nas redes sociais. Existe um transtorno real que se chama kleptomania, que é quando uma pessoa não consegue se segurar para não roubar. Porém, essas meninas, ao meu ver, não têm realmente esse transtorno, já que se trata de uma doença rara. Pelo que vejo, são só meninas querendo ser rebeldes e também almejando fazer parte de algo, de um grupo. Pessoas carentes por atenção se juntam e conseguem o que querem. Além das fotos dos roubos do dia, sendo os itens mais roubados geralmente maquiagens e esmaltes, elas também dão dicas de roubos para outras adeptas do grupo, desabafam se são pegas e etc. Imagina a reação dos pais dessas crianças ao descobrir que a filha é uma ladra influencer. Channers. Com channers eu quero dizer usuários de chans. Os chans são fóruns da internet que permitem que você converse com outras pessoas sem precisar logar numa conta, assim com total anonimato. Além disso, as conversas nos chans são apagadas automaticamente depois de algumas horas. Com todas essas características, muitas pessoas viram isso como vantagem. Os channers se aproveitam desse anonimato e usam esses fóruns para se comportar livremente, segundo eles, com liberdade de expressão. Eles gostam de usar humor negro, sarcasmo e ironia, e muitos deles são trolls de internet. Esses chans acabaram sendo marcados por crimes, alguns massacres em escolas foram planejados por lá e após concretizados, comemorados também por lá. Prefiro não entrar tanto em detalhes, pois não quero pesar muito nesse vídeo. Mas como podem ver, é um lugar sombrio, e sim, existem chans da Dark Web que são piores, mas também existem chans da internet normal. SH Twitter. Esse subgrupo descoberto por mim recentemente deveria ter me chocado mais do que me chocou. Se trata de um subgrupo adolescente e significa... O motivo de eu não ter me surpreendido tanto com a existência disso é que antes mesmo desse subgrupo surgir já existiam milhares de adolescentes abobados que romantizavam essas coisas. Na época que a série 13 Reasons Why bombou, era o tempo todo. Existia até mesmo os Sad Boys, vocês lembram? E isso é mais um caso de internet sem supervisão dos pais e falta de moderação do Twitter, que vem permitindo as postagens dessas fotos. Sim, eles postam isso. É um assunto sério que foi banalizado por esses adolescentes que querem ser diferentes.